Olá pessoal, bem, eu sou o Dr. Francisco Ramiro Cavalcante, eu sou responsável pelo serviço de trauma e de quadril aqui do IOG. Nós vamos abordar hoje uma situação que é a cirurgia que é mais realizada por mim e por minha equipe aqui no serviço, e especificamente eu vou conversar com vocês sobre as perguntas mais frequentes que tem sobre a artroplastia do quadril, que é a prótese do quadril. A primeira situação, a pergunta mais frequente é: doutor, qual é a idade adequada para me fazer minha prótese do quadril, para me ter uma prótese por mais tempo possível? Eu tenho que ter 50 anos, eu tenho que ter tantos anos para a prótese durar? Não. A resposta é que a pessoa tem que fazer a sua cirurgia no momento que ela achar adequada e não no momento que ela mais precisar. Eu tenho um paciente jovem de 17, 18 anos, já com prótese de quadril, porque era um paciente que estava totalmente inválido, paciente que tem algumas doenças reumáticas, tipo artrite reumatoide e outras. Eles às vezes não conseguem mais andar com o quadril rígido, não conseguem fazer higiene porque não afasta as pernas. Então, é um paciente que é operado pela sua incapacidade. E o outro espectro é o idoso. O idoso, sim, ele deve ser operado quando a dor for suficiente para indicar uma cirurgia desse porte. Eu costumo dizer que o paciente deve ser operado quando a dor é maior do que o medo da cirurgia. Aí é o momento dele fazer a cirurgia. Eu tenho um paciente de 94 anos que me convenceu a fazer uma prótese de quadril com um argumento bem simples. Doutor, o senhor está com medo de me operar porque eu sou velho, mas se eu morrer na cirurgia, isso é normal, porque eu sou um velho. Mas se eu viver mais um ano sem dor, já valeu a pena tudo que o senhor vai fazer por mim. E o que o senhor observa é que a maioria dos pacientes, quando são operados, a reação deles é a seguinte: por que não operei antes? Por que sofri tanto tempo? Bem, aí vem a questão, e quanto dura uma prótese? Isso é variável. Primeiro, depende da qualidade da prótese, que tem prótese de diferentes qualidades, depende da atividade da pessoa, depende da idade. 10 anos para uma pessoa de 30 anos aos 40 anos, ele vai andar muito mais, usar essa prótese muito mais do que nos últimos 30 anos, dos 70 aos 100. Então, uma durou 30, outra durou 10, com a mesma quilometragem. Então, isso é variável. Então, não preocupe quanto tempo vai durar a sua prótese. É claro que procure colocar a melhor prótese possível. E isso é uma questão, porque as próteses normalmente têm um modelo comum, que uma indústria fica copiando a outra e aparentemente, externamente, elas parecem as mesmas, mas tem umas com maior durabilidade. E aí é um dos males dos planos de saúde. Eles querem sempre economizar e colocar a prótese de menor valor naquelas pessoas que são de meia idade ou mais idade, e hoje em dia o meia idade já ficou bem jovem. Então temos que investir mais numa prótese de boa qualidade, porque uma prótese de boa qualidade ela pode durar 30 anos, pode durar 40 anos, não se sabe, os modelos de hoje já são muito bons. Depois vem a questão de: e se eu operar, o que eu posso fazer? Então, quem faz uma prótese de quadril é para voltar para a sua atividade diária normal, pode fazer tudo. Ele pode ir para a academia, ele pode fazer ginástica, ele pode fazer uma caminhada de 5, 10 quilômetros, pode ir em Trindade a pé, não é problema. Ele não deve fazer esporte de impacto, não vou aconselhar jogar futebol, embora eu tenha pacientes que jogam futebol. Eu não vou aconselhar jogar basquete, vôlei, que tem que saltar, não é uma boa coisa. Mas pode jogar seu tênis de amigo, não é problema, pode nadar, pode fazer musculação, pode fazer de tudo. Então isso depois de um certo período. Porque nos primeiros 45 dias é o período em que uma prótese ela é integrada no osso. Então nós temos aqui um modelo em titânio. Esse titânio ela é incorporado dentro do osso e como um implante de dente, que também é titânio, necessita da integração do osso à prótese. E esses 45 dias. Depois que está integrado, você passa a ter uma vida normal. Modelos de prótese. Nós temos próteses não cimentadas, como essas, que são em titânio, ela fixa no osso com uma óssea integração. A prótese e o osso vão formar uma peça única, e isso vai ser para o tempo que for necessário, que ele viver ou que não aconteça uma complicação. E aí as superfícies de contatos, que pode ser
que é colocada uma cabeça na prótese femoral, que pode ser em cerâmica como essa, pode ser em metal como essa. Tanto a cerâmica como o metal gastam muito pouco. O que vai gastar é o que vai dentro do cápsula acetabular, que é o polietileno, como você está vendo aqui. Então, o polietileno, ele tem também diferentes tipos, e tem polietileno de uma qualidade excelente, que dura quase igual a uma cerâmica, como está aqui, que poderia ser um componente de cerâmica com cerâmica também, que é mais utilizado nos pacientes mais jovens, embora em alguns países utilizem em todas as idades. Então, qual é a melhor para mim? Em condição normal, sempre que puder colocar uma cabeça em cerâmica, vai ser melhor, porque ela risca menos, e ela riscando menos, ela danifica menos o polietileno. Quando vou precisar trocar, essa é uma questão. O paciente escolhe o dia de ser operado, que é o dia que ele está com dor, está com incapacidade. Mas o dia da revisão da prótese dele, se for necessário algum dia, quem decide é o médico. Porque o médico é quem sabe que alguma coisa vai acontecer de muito ruim para ele se ele não trocar aquilo agora. Então, tem que fazer revisão periódica. O paciente que faz uma prótese, no primeiro ano ele tem uns 4 ou 5 retornos e depois um retorno anual, ou no máximo a cada 2 anos. A pandemia teve gente que voltou com 3 anos. Mas não pode demorar muito tempo. Porque se demorar muito tempo, ele chega em situações que precisa de próteses especiais. Porque eu não tenho osso para colocar uma prótese convencional. Aí eu tenho que usar prótese de fixação distal no fêmur, que essa aqui vai até lá embaixo, perto do joelho, penetra lá, onde der pega, ela fica. Aí depois você vem com outra, tipo um Lego, vou montar uma outra peça que vai encaixar em cima, pode ser de comprimento diferente, se precisar mais alto. E vai montando as pecinhas e eu vou ficar com uma prótese diferente para uma revisão. Do mesmo modo, o acetábulo. Coloca-se uma prótese que é hemisférica, ela vai encaixar dentro da cavidade do acetábulo, que é hemisférica, mas se o paciente não voltou regularmente, aquela prótese solta vai corroendo e vai correndo, destruindo o osso. Quando chega aqui, está um buraco lá no acetábulo. Para isso, existem próteses especiais, aumentos especiais e, eventualmente, enxerto ósseo de banco de osso para preencher essas cavidades. Por último, sobra complicações. Ah, é maravilhoso, mas complica? Qualquer cirurgia complica. A complicação mais temida é a infecção. Porque prótese, uma vez deu infecção, vai acabar tendo que ser removida algum dia, embora depois é recolocada. A infecção gira em torno de 1%, então é muito baixo o índice de infecção, principalmente nas pessoas saudáveis. Esse 1% talvez seja mais nos pacientes que não tenham muita boa cognição e eles às vezes acabam urinando ou não cuidando bem do curativo naquela fase de cicatrização. Outra complicação que é bastante comum em idosos é a prótese desencaixar uma da outra, que a gente chama luxou a prótese. Aqui, o paciente foi sentar no local baixo lá, dobrou demais a perna e escapou. E o coitado vai morrer de dor e vai ter que voltar para o hospital para ser colocado no lugar. Isso é comum, é mais frequente em pacientes que tinham uma mobilidade normal no quadril no dia da cirurgia. Tipo, um paciente que sofreu uma fratura do colo do fêmur, com indicação de artroplastia, mas que no dia anterior estava movimentando esse quadril normalmente. Então, quando ele opera, ele vai movimentar novamente e pode luxar. Já o que tem artrose, ele já estava com o quadril rígido. Ele demora a recuperar a sua mobilidade. Quando ele recuperar a mobilidade, ele já está com tudo cicatrizado e não tem mais risco de luxação. Complicações imediatas também incluem a famosa trombose venosa ou embolia. A principal vantagem das métodos atuais é a mobilização precoce. A mobilização precoce, seja do membro ainda no leito, a movimentação, o paciente andando no dia seguinte, porque ele pode andar no dia seguinte da cirurgia. Claro que com algum auxílio de andador ou de muletas. Isso previne, na maioria das vezes, os fenômenos tromboembólicos. Além do mais, a gente costuma usar um anticoagulante para prevenção por um período mínimo de 6 a 7 semanas. Bem, é claro que depois de todas as explicações, tem sempre aquela pergunta que eu não respondi. Então, quem é interessado em fazer uma prótese quadril deve fazer uma consulta, nós estamos à disposição, vamos esclarecer aquilo que não foi respondido aqui agora, vamos enfatizar alguns pontos, discutir pontos que são de interesses particulares de cada um
E o serviço de quadril aqui do hospital está sempre à disposição de vocês.